Olá, sejam bem-vindos ao Em Discussão, o programa de entrevistas da TV Alep. Eu sou Aimone Neto e o nosso tema de hoje são os 200 anos da primeira Constituição do Brasil. Nosso convidado é o professor Marcelo Casseb, que é do curso de Direito da UPE, Universidade de Pernambuco, e também procurador do Estado. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito obrigado pela participação. Eu queria começar perguntando ao senhor sobre o contexto em que surge, em que é outorgada essa Constituição lá em 1824, quando a gente era já um país independente, mas era um império, né? Como é que foi esse processo? Queria agradecer o convite, participar do programa em discussão da TV Alep, parabenizar a iniciativa de debater a nossa Constituição do Império, uma Constituição que, não raro, é completamente esquecida pela nossa historiografia, pela nossa comunidade jurídica, e dizer ainda que talvez ela não seja a nossa primeira Constituição Nacional, né? Nós, como pernambucanos, tivemos a experiência da República Federativa de 1817, que foi, de algum modo, organizada a partir da Lei Orgânica de 1817. E eu já defendi isso em outros trabalhos. Aquela lei orgânica, embora convocasse uma constituinte para elaborar a Constituição, detinha em sua estrutura todos os elementos constitutivos de uma verdadeira Constituição. Então, sempre gosto de pontuar que a Lei Orgânica de 1817 da República Federativa Pernambucana, que seria futuramente a República Brasileira, a República Federativa do Brasil, foi a nossa primeira Constituição no território brasileiro. Porém, muito precária, não é? Perdurou 74, 75 dias apenas, restrita a uma localidade aqui no país. Mas foi uma iniciativa e uma tentativa de uma Constituição Nacional. Mas, de fato, a Constituição de 1824 foi a primeira Constituição válida e, como tal, depois reconhecida em todo o nosso território nacional. E o contexto, como a gente sabe, não é um contexto pacífico, nem foi um contexto simples. Existe até uma certa mitologia na historiografia brasileira que tudo aqui foi com base na pacificação e de modo, em termos de transição entre as classes dominantes. Nada mais equivocado, né? Nada mais equivocado. E foi exatamente o que não aconteceu. A gente tinha saído de um processo de independência, um processo bastante conflituoso, que quase representou a fragmentação política e territorial do nosso país. E, depois desse processo, os conflitos permaneciam entre as províncias, inclusive com a dificuldade de reconhecer a autoridade do próprio imperador como sendo o chefe político da nação. O fato é que, após a chegada da família real, 1888, é preciso a gente entender que esse processo de independência ele começa assim, numa perspectiva mais remota, em 1808, e vai até, digamos, a renúncia de Pedro I em 1831. Mas com a vinda da família real, em que nós tivemos a tentativa de reproduzir toda a burocracia estatal do governo português no Brasil, precisamente no Rio de Janeiro, mudou-se toda a dinâmica do nosso governo. E justamente isso que vai explicar, por exemplo, a própria Revolução Pernambucana de 1817, porque aumentou a intervenção do governo monárquico na esfera de autonomia das províncias, em especial as do norte, e essas províncias viam com maus olhos o governo do que viria a ser o imperador ali na frente, justamente por conta dessas constantes intervenções. Eu lembro até de um episódio histórico de que em Pernambuco se contribuía para pagar a iluminação pública lá do Rio de Janeiro, exato. Enquanto o Recife estava às escuras, né? Então tinha essa tensão. Essa, né? Foi a gota d'água da eclosão da Revolução de 17, né? Essa contribuição, justamente porque a província era superavitária e, com isso, cresciam os olhos da monarquia sobre a província e, ao mesmo tempo, se esqueciam das necessidades que ela possuía. Então,
E isso foi aumentando o sentimento de injustiça, de intervenção, de arbitrariedade, até que, em conjunto com outras questões, fez com que eclodisse, de modo até antecipado, a própria Revolução de 17. Mas esse contexto de conflagração, ele permanece. Permanece ao ponto que, depois de ter dito à nação brasileira que ficaria o imperador, o famoso dia do fico, ele se vê na contingência de não conseguir reinar efetivamente no território brasileiro, e então institui um Conselho de Estado, que vai ser o primeiro Conselho de Estado, né, com representantes das províncias, os chamados procuradores gerais das províncias, para que fizessem o seu aconselhamento sobre as questões essenciais para o país. E uma dessas questões que ele pergunta é: o que eu devo fazer para assegurar a unidade política e territorial do Brasil? E o Conselho já emana um parecer dizendo: olha, é imprescindível convocar uma constituinte e elaborar a Constituição. A Constituição é a solução para os males do país. E isso não é por acaso, isso não é um gesto isolado ou até mesmo utópico do ponto de vista de algumas pessoas que acreditavam nessa ideia da Constituição. Isso era uma realidade global. Um pragmatismo mesmo. Era um pragmatismo. A gente já sabia que, e o Frei Caneca diz isso no Tifes Pernambucano, em 1824, que o tempo da sociedade, aquele tempo, ele usa essa expressão, tempo das constituições. As constituições estavam nas mentes de todos os políticos da época. Então, nós tivemos a Revolução Francesa, a qual se seguiram diversas constituições, tivemos a Revolução Norte-Americana, um pouquinho antes, com a Constituição ainda hoje vigente, né, de 1787, a Constituição de Cádiz, espanhola, de 1812, veio a Revolução Liberal do Porto, depois com a Constituição Portuguesa, que seria também a Constituição do Brasil, não fosse a independência. A América Espanhola foi ingressando nos movimentos revolucionários de independência e foram se autoconcedendo suas respectivas constituições. Então, a Constituição era o instrumento de ordenação legítima da política e da própria sociedade. Então, quando o Conselho de Estado fala é preciso uma Constituição, é porque, do ponto de vista das ideias políticas naquele momento, era o ponto de pacificação, era a própria Constituição. Muito bem. Dom Pedro, ele concorda e vai atrás dessa ideia. E, a esse tempo, ele já estava sendo também, contando na sua equipe de ministros, com o próprio patriarca da independência, José Bonifácio, que foi o seu ministro forte durante um bom período. E José Bonifácio, ele tinha acabado de chegar da Europa, inclusive tinha vivenciado em loco etapas cruciais da Revolução Francesa, conheceu Robespierre, por exemplo, e sabia que Constituinte era um perigo, porque, como se diz hoje, você sabe como começa, mas não sabe como termina. E um perigo principalmente para o próprio imperador, né? Para o detentor do poder, porque em algum momento era possível que ele perdesse o domínio da Constituinte. E o que é que ele tenta fazer, então, José Bonifácio? Retardar a ideia, tentando viabilizar outras opções, até mesmo uma Constituição que fosse concebida por um Conselho de Estado, pelo próprio imperador, e fosse dada o modelo que depois veio a acontecer, fosse dada aprovação nas diversas províncias. Mas o fato é que veio a convocação da Constituinte. O imperador convoca eleições gerais no Brasil para representantes da Constituinte e, em 3 de junho de 1823, se instala a nossa
primeira Constituinte, que também é a origem do nosso parlamento, né? A primeira eleição feita para um órgão representativo, É a origem que do Congresso Nacional, né? em nome da sociedade, começou a trabalhar para elaborar a Constituição que iria constituir o país. É preciso a gente entender que nós tínhamos aí já uma história 3 séculos, né? Que não tínhamos uma identidade política. Nós éramos um reino, uma colônia de Portugal. Então, até esse momento de 1822, conquistada a independência, nós não tínhamos ainda a identidade nacional formada. Então, a ideia de uma Constituição, de criar-se um Estado, é crucial para a constituição da identidade brasileira, que vai ser também um longo processo pela frente, mas esse era o ponto de partida, era a pedra de toque, a pedra fundamental. E é aberta a Constituinte, o imperador é chamado para fazer o seu discurso inaugural. Existe até nas questões preliminares, das sessões preliminares de organização da Constituinte, uma discussão que parece uma filigrana boba, mas ela diz tudo sobre o que é a essência e a própria natureza da Constituinte, que é precisamente a posição da cadeira do imperador lá dentro, que não se chamava cadeira, do trono imperial. Cadeira era do presidente e dos demais constituintes, mas para o imperador, o trono. E ficou a dúvida, isso foi uma discussão regimental, se ela ficaria no mesmo patamar da do presidente da Assembleia Constituinte ou ficaria no degrauzinho acima. E qual foi a solução? Degrauzinho acima. E isso diz tudo. Já diz toda a arquitetura do poder que estava em discussão naquele momento. Passada essa etapa, o imperador faz o seu discurso e chama a atenção a alguns pontos chaves do seu discurso, que a Constituinte deveria fazer uma Constituição para os brasileiros, de acordo com as tradições, as necessidades, as especificidades do povo brasileiro. Não deveria enveredar em utopias metafísicas radicais e democráticas. Detalhe, falar de democracia e radicalismo, naquele momento, é falar a mesma coisa, que é a mesma coisa de se referir aos jacobinos da Revolução Francesa. Por quê? Porque esse caminho do radicalismo, do povo com poder absoluto para decidir os rumos da nação sem qualquer limite, já se sabia onde ia dar, que era a Revolução Francesa, Guerra Civil e anarquia. Portanto, lá ainda estava num processo de fechamento da Revolução. E na América Espanhola, as repúblicas também não vigoravam, né, porque estavam naquele processo de guerras internas, sem conseguir estabilizar uma forma específica do governo. Então, república também era uma palavra amaldiçoada naquele momento. Né? Povo, república, democracia direta, tudo isso poderíamos colocar numa mesma coluna como objetivos proscritos para a Constituinte. A Constituição ela tinha um limite, e é isso que o imperador quer chamar a atenção no seu discurso, que é respeitar os princípios da tradição monárquicos, constitucionais, hereditários, representativos. Então, tinha coisas a serem conservadas, vamos existia dizer assim, né? Exatamente um teto, que era a conservação desse princípio elementar. Com isso, ele segue dizendo que era imprescindível que fosse uma Constituição que conferisse ao imperador todo o poder necessário ao exercício do seu munus público, que era governar o Império do Brasil. E, uma vez observada essa condição, ele diz, já ao final do seu discurso, a Constituição será digna do Brasil e de mim, e, portanto, eu farei o juramento dessa Constituição. Entendi. No curso da Constituinte, a gente verificou que houve os desvios, vários conflitos que terminaram com um tensionamento, e no dia 12 de novembro de 1823, o imperador
dissolve a Constituinte, dizendo que a Constituinte perjurou os princípios da monarquia constitucional hereditária representativa e, portanto, ela foi dissolvida, ocasião em que ele próprio diz que convocará ou convocaria uma nova Constituinte que nos daria uma Constituição duplamente. Isso está no decreto, né? Não é invenção minha, não. São palavras deles, duplamente mais liberal do que a Constituinte. Então, veja, há uma disputa enorme sobre a questão do liberalismo e dos limites dessa Constituinte. Entendi. No próximo bloco, eu queria que o senhor entrasse em mais detalhes sobre quais são esses limites e o que é que resulta dessa grande enfrentamento de forças. Pode ser? Pode, claro. Então, a gente faz uma breve pausa aqui no Em Discussão e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Em Discussão, o programa de entrevistas da TV Alep. Eu sou Aimone Neto e o nosso tema de hoje são os 200 anos da primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1824. Nosso convidado é o professor Marcelo Casseb, que é da Universidade de Pernambuco, do curso de Direito e também procurador do Estado. Professor, no bloco anterior a gente parou justamente nesse ponto de tensão, né, que é quando o imperador dissolve a Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, dissolve aquele parlamento que pensava numa Constituição e que promete uma Constituição duplamente mais liberal, se a gente puder dizer assim, né, como consta inclusive na legislação da época. Como é que foi, então, uma vez dissolvida a Assembleia Constituinte, como é que foi esse processo que desagou no texto que vigiu por tanto tempo depois da Constituição de 1824? Certo. Aimone, então a gente falava justamente sobre essa questão da dissolução e dos limites, se buscando ater a Constituição a uma proposta liberal. Né? O imperador fala que a Constituinte foi iliberal ou antiliberal e promete uma Constituição duplamente mais liberal. Então, a gente precisa se perguntar o que é ser liberal nessa época. E esse é um conceito extremamente complexo, mesmo para aquele momento. Então, a depender do tempo para onde nós estejamos olhando, ou a perspectiva ideológica do momento, eu posso considerar que liberal pode ser um liberal conservador, ou seja, alguém que defenda a limitação dos poderes, mas com instituições fortes, um governante forte que vai assegurar os direitos individuais. Pode ser um liberal radical, que entende que não possa existir um governo liberal a não ser que haja um pleno exercício dos direitos políticos, e isso só se formalizaria, por exemplo, numa república, não é? E várias gradações entre um e outro. O que acontece naquele momento é que havia várias discussões na Constituinte, como, por exemplo, o grau de participação do imperador no poder legislativo. Quando eu falo poder legislativo, não é o poder instituição, Assembleia Geral, mas o poder responsável pela criação das normas. Então, que participa, o governador participa, o presidente participa, o prefeito participa por meio da proposição de projetos de lei, por meio da sanção ou veto de projetos de lei, eventualmente as emendas. Então, esse grau de participação, como é que ficaria? Aí a Assembleia dizia, não, ele tem o direito de veto, os ministros podem participar dos debates legislativos, mas não podem votar. A questão das Forças Armadas. Quem terá o domínio último das Forças Armadas? Então, a Constituinte havia destacado um artigo para dizer que ficariam submetidas as Forças Armadas a uma aprovação da própria Assembleia Geral. Então, veja que grau de intervenção no exercício do poder do governante. Ainda, o princípio da separação dos três poderes. A gente não pode esquecer que o imperador
ele vem de uma família, de uma monarquia absolutista, portanto, ele nasce nessa tradição absolutista do poder, tem uma formação em casa, né, prática e teórica a partir desses autores, embora tenha suas leituras que vão ser as mais liberais. Mas, a todo momento, ele está nessa tensão de criar estruturas que são liberais. A Constituição é filha do liberalismo moderno, das revoluções burguesas, mas, ao mesmo tempo, não perder o poder. Então, essa tensão vai estar o tempo todo na Constituinte, até que ela vai se tornar intransponível e ele fecha a Constituinte, institui o segundo Conselho de Estado para elaborar um novo projeto de Constituição. Esse segundo Conselho de Estado é composto por alguns ex-constituintes, que são os mais conservadores, da estrita confiança dele, como, por exemplo, o Marquês de Caravelas, a quem se atribui a própria escrita do texto da Constituição de 24. E o que a gente vai perceber nesse texto do segundo Conselho de Estado é que eles aproveitam e muito o projeto da Constituinte de 1823. Mas alguns detalhamentos vão aparecer. Tem, por exemplo, o que até hoje a gente comenta muito e continua presente no debate público, que é a ideia do poder moderador, né? Esse era o que eu iria justamente falar agora. O poder moderador, ele surge na discussão da Constituinte, mas ele é rechaçado. O que é o poder moderador? Isso é uma ideia que vem do Benjamin Constant, lá na França, que defende que a ideia de Montesquieu dos três poderes, cada poder vai entrar numa situação de colisão com o outro e, com isso, se limitar reciprocamente, e a própria engrenagem política vai fazer com que eles moam e resolvam esse conflito de uma forma ou de outra. Para Constant, isso daí não se verificava na prática. Era necessário ter um árbitro que viria a moderar essa situação de tensão entre os três poderes, que seria o que ele chama do poder neutral, que foi traduzido para o português, ou aqui para o Brasil, como poder moderador. E que, naturalmente, seria exercido pelo próprio imperador, né? O imperador. Mas qual é o detalhe? Benjamin Constant, ele fala que, no momento em que se institui o poder moderador, o seu titular jamais poderá ser o mesmo que venha a titularizar qualquer um dos outros três poderes. E, do contrário, nós não teríamos uma monarquia constitucional, mas uma monarquia absolutista, que foi o que aconteceu no Brasil. Ele era o executivo e o moderador. E o moderador. Então, se a gente pegar a Constituição, verá lá que a soberania nacional é formalizada ou é representada na Assembleia Nacional e no imperador. Isso está no início da Constituição. Mas, se formos ao artigo 98 da Constituição, que institui o poder moderador, veremos que o imperador é o primeiro representante da nação. E, veja, com isso, se atribui ao imperador superpoderes, porque ele pode dissolver ou não convocar o parlamento. Ele, pelo exercício do poder moderador, escolhe os senadores, que exercerão mandato vitalício a partir de uma lista tríplice de eleição. Então, é muito poder de cooptação dentro de um parlamento. Até os príncipes são senadores também, né? Sim. Além disso, o imperador pode suspender e demitir juízes. Então, veja, intervenção no poder legislativo, suspensão de juízes, o poder de anistia e moderação das penas, que também é uma forma de intervir no exercício do poder jurisdicional. A questão da participação no poder legislativo com o veto, a Constituição de 24, ela inverte o silêncio do imperador. Hoje, no Brasil, e em todas as constituições republicanas, o silêncio do chefe do executivo significa o veto, a sanção tácita.
No caso da Constituição de 24, era invertido. O seu silêncio significaria o próprio veto do projeto de lei da Assembleia. Não precisava nem precisa fazer dizer o ato nada, de vetar, né? só deixar o tempo decorrer. Quer dizer, então, isso tudo foi tido como uma forte centralização de poder, fora os demais poderes, como nomeação de ministros, de presidentes de província, nomeação em todos os cargos. Quer dizer, o imperador ele se tornou superpoderoso. Então, quando nós vemos a crítica do Frei Caneca, que vai dar origem ali à própria Confederação do Equador, ele faz um discurso na Câmara do Recife, quando os projetos esse projeto da Constituição de 1824, elaborado pelo Conselho de Estado, não foi objeto de apreciação por uma Assembleia Constituinte. O imperador, ao contrário, enviou para as províncias e câmaras municipais para que elas dessem a sua aprovação ou até mesmo a sua contribuição. Tomasse conhecimento. Assim, Tomasse conhecimento. Claro que não havia uma situação de ampla liberdade ao ponto de você estar livre para dizer, eu discordo dessa Constituição. Nesse fato, há uma pesquisa a ser feita para saber como foi a movimentação dessas instâncias legislativas, estaduais e municipais, no país todo sobre a Constituição. O Recife foi contra. E houve aqui o discurso de Frei Caneca, que é conhecido de todos nós, sobre o porquê da rejeição à Constituição outorgada. E todo esse processo vai desaguar aqui na Confederação do Equador, esse movimento que a gente tem celebrado nesse ano com o bicentenário dela e tudo mais. Na fala do senhor, quando fala dessa questão do poder moderador, dos poderes extraordinários que o imperador tinha a partir disso, da dissolução da Assembleia Constituinte, fica evidente que ela não era, vamos dizer, democrática acho que não é a palavra, mas ela não era liberal como se esperava, como havia a expectativa de amplos setores da sociedade brasileira. Mas, no entanto, ela traz no seu texto e traz para o nosso contexto direitos, liberdades, garantias que são avançadas para a época também, né? Ela tem esse caráter que pode parecer, num primeiro momento, contraditório. Eu queria pedir para o senhor falar um pouco sobre o que ela traz, assim, em termos de direitos, liberdades e de garantias que persistem e que são importantes naquele momento. Eu penso, por exemplo, na questão da liberdade de culto, né? Há um embrião de uma liberdade de expressão também. Como é que ela trata dessa questão? É uma excelente questão. A questão da outorga da Constituição, às vezes, toma muito o foco da discussão e a gente tende a partir do pressuposto que ela foi legítima e, com isso, foi um ato de autoridade, exceção, e nada dali que decorra é válido ou legítimo. Esse é um ponto. É aquela discussão dos liberais que eu falei, né? O Frei Caneca é um liberal, o imperador é um liberal também, mas o Frei Caneca é um liberal que exige, na sua perspectiva filosófica e política, que a legitimidade da Constituição seja por meio da aprovação pelo povo, Assembleia Constituinte. Não aconteceu isso, vem a reação contrária à Constituição. Inclusive, o poder moderador é o símbolo para ele do garrote das garantias individuais e direitos fundamentais. No entanto, essa talvez tenha sido a grande crítica que nós tenhamos tido no século XIX, durante quase todo o século XIX, à Carta de 1824. O fato é que, terminada essa fase, digamos, insurrecional contra o Império, contra a própria Constituição, e com a saída do imperador, a sua renúncia em 1831, e a chegada dos liberais ao poder, que vai acarretar, e aí eu vou chegar na sua resposta já, a alteração da Constituição, a única alteração, que é o ato adicional, que vai instituir as assembleias provinciais, a autonomia legislativa das províncias, não é? O que é que se entende? Não. Se havia alguma ilegitimidade na Constituição, essa ilegitimidade, essa mácula agora foi sanada.
e agora nós vamos ter um período aí de fato de governança mais tranquila e pacífica. Então, quando a gente olha a Constituição a partir dessa perspectiva, para além da questão da legitimidade, mas agora com foco numa dogmática constitucional, o que é que ela traz, o que é que ela inova, a gente vai se surpreender muito positivamente, por sinal. O primeiro dado é que todos os comentaristas, isso a gente pode fazer uma crítica por uma relativa ausência de liberdade de cátedra, digamos assim, eles enaltecem nos seus prefácios de livro o texto, né, como filho de pessoas verdadeiramente iluminadas, sob a proteção de Deus, né, que criaram um monumento jurídico que pode ser um exemplo para o mundo todo. Então, de fato, é uma Constituição que ela está sintonizada com as demais constituições que tem no mundo existentes. Então, ela se espelha, sobretudo, na Constituição Portuguesa, de 1822, mas também na Constituição de Cádiz, de 1812, essas duas grandes constituições liberais. Está muito próxima das constituições francesas que foram se seguindo. Claro que teve uma mais radical, republicana, mas houve a Constituição Monárquica de 1814, que é aquela com base na qual Benjamin Constant vai falar do poder moderador. A própria Constituição norte-americana, embora republicana, mas no Bill of Rights, que são aquelas 10 primeiras emendas ao texto da Constituição, traz diversos direitos individuais que vão integrar, salvo engano, o título 8 da Constituição de 1824. E ela avança, de fato. É uma Constituição liberal, porque vai trazer, primeira coisa, a separação dos poderes, que até então se imaginava que era uma separação de 3 poderes, mas ela traz o caso único no mundo e na história do mundo todo, 4 poderes, que é o moderador, o executivo, o judiciário e o legislativo. Então, a separação dos poderes, que é um dos grandes pilares, e o segundo, o rol de direitos individuais. Então, nesse rol de direitos individuais, a gente vai perceber, como você bem destacou, a liberdade religiosa, que era uma questão extremamente complexa no mundo todo, mas aqui, mesmo um imperador católico, ele diz a religião católica é a religião oficial do Estado, mas serão toleradas todas as demais religiões, ou seja, não haverá perseguição religiosa. Direito à propriedade é garantido, a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão e de imprensa. Embora, no primeiro momento, com Pedro I, esse tenha sido um momento de muita perseguição política, inclusive, haja visto o próprio Frei Caneca, que pagou pela sua reação na imprensa contra o Império, mas, passado o primeiro reinado, no segundo reinado, Pedro II era criticado precisamente porque ele não fazia qualquer tipo de restrição à liberdade de imprensa. Quer dizer, se dizia que o Segundo Império foi muito mais democrático e republicano do que a Primeira República, principalmente com Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. E isso são direitos que estão consagrados até hoje no nosso ordenamento jurídico. Professor, infelizmente o nosso tempo acabou, mas, em todo caso, eu queria agradecer muito pelo prestígio, por ter vindo aqui prestigiar nossa TV Alep e o nosso programa de discussão. Eu espero que a gente possa voltar aqui para discutir esses temas da Constituição, dos direitos e da legislação brasileira. Eu agradeço. E só para deixar uma mensagem final, né, como a gente falou no início, embora tenham passado 200 anos, muito dessa Constituição enraizou. Então, as instituições, os direitos, né, esses direitos todos foram preservados nos textos seguintes, mas o que é mais importante, talvez, é que ela, tendo constituído o Brasil como um país, um império, ela também jogou o seu embrião e ele floresce, talvez não no tempo que achemos necessário ou devido, mas faz florescer a verdadeira cultura constitucional do Brasil. Veja hoje como, apesar de todas as disputas em questão, nós sempre
recorremos à Constituição como certeza. a nossa carta-guia, como a nossa bússola para tentar resolver as questões fundamentais do nosso país. E isso, sem dúvida alguma, a gente deve a 1824. Com certeza. Perfeito. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço mais uma vez. O Em Discussão fica por aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima edição.